Dadinho é o c... Meu nome é Zé Pequeno. Acho que assim não dá pra monetizar o vídeo. Se eu resolver colocar imagem, então... Oi, eu sou Fabiane e esse é o Projeto 1001. Cidade de Deus é o maior barato. Se você assistiu o filme uma vez só, você nunca mais vai esquecer. Não é exagero meu não. O filme de 2002 de Fernando Meirelles, co-dirigido por Katia Lund, é um marco em muitos sentidos. É o ponto mais alto do processo de retomada do cinema nacional que começou em 1995 com Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Foi boicotado na disputa do Oscar de filme estrangeiro em 2003, mas deu a volta por cima e foi indicado a 4 estatuetas no ano seguinte. Apresentou a Cidade de Deus para o mundo, criou um subgênero cinematográfico totalmente brasileiro, o Favela Movie. E eu nem comecei a falar do filme em si. Baseado no livro de Paulo Lins, o filme acompanha o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus desde os anos de 1960 até a década de 80, quando foi considerado um dos bairros mais perigosos do Rio de Janeiro. Tudo isso através dos olhos de Buscapé, que cresceu cercado e limitado por essa violência, mas não tem vocação para o crime, e aprendeu a observar e a contar histórias através da fotografia na prática, em meio ao fogo cruzado. Apesar de ter Buscapé como protagonista e narrador, a verdadeira história contada aqui é a do bairro Carioca. E para contar uma história de um bairro inteiro ao longo de 2 décadas, é preciso passar por muitos personagens e eventos que poderiam facilmente confundir o público se mal executados. Mas o roteiro de Braulio Montovani consegue equilibrar e mesclar essas histórias de formas que elas se complementam, partindo desde o amador trio Ternura e sua influência sobre Dadinho, que mais tarde vai se tornar Zé Pequeno, um dos lados da gigantesca guerra que comanda o bairro décadas mais tarde, passando pelas pequenas histórias e cidadãos comuns que são afetados por essa criminalização, o que causa o surgimento do outro líder da disputa, o Mané Galinha. Tudo isso sem nenhum pudor de mostrar a realidade como ela é. Sabe, aquela que a gente às vezes finge que não existe, olha para o outro lado, enquanto está na segurança do nosso privilégio. Em outras palavras, sim, é violento, é muito violento. E é de propósito. O filme não ia ter o mesmo peso se poupasse nossos nervos delicados da realidade. Mas isso é só a história do filme. Ainda tem a execução, que também chamou a atenção pelo jeitinho brasileiro de fazer cinema, com uma fotografia e montagens pensadas para intensificar o peso daquela história, usando muitas gambiarras, como colocar a câmera num cabo de vassoura para perseguir uma galinha, e improvisando com os recursos que eles tinham em mãos, sendo o mais precioso deles o elenco formado em sua maioria por moradores da Cidade de Deus de verdade, que palpitaram e improvisaram durante a produção, criando uma autenticidade única. Aliás, a preparação desse elenco de não atores é outra história à parte. Alguns dizem com métodos bem controversos. Ou você acha que tem jeito não traumático de tirar um choro desses de uma criancinha tão pequena? Alguns dos nomes revelados ali conseguiram seguir carreira na atuação, como Douglas Silva, Darlan Cunha, Alexandre Rodrigues, os irmãos Felipe e Jonathan Hessinger, Roberta Rodrigues, Babu Santana, Seu Jorge, além da Alice Braga e Matheus Nastergalli, que estavam começando a despontar na dramaturgia. Cidade de Deus é uma grande colcha de retalhos de excelentes escolhas e experiências para se contar uma história pela qual é difícil de passar sem ser afetado. Ainda mais quando a gente lembra que, apesar de uma ficção, tanto o livro quanto o filme são inspirados em eventos e personagens reais. Muitos, inclusive, têm os mesmos nomes e embates. É tão marcante e relevante para o cinema brasileiro que inspirou filmes dentro e fora do país. E agora, depois de 22 anos, vai voltar como série na HBO, trazendo Buscapé e outros sobreviventes para um novo período da história do bairro. Quem viu o filme e está ansioso para a série na HBO? Deixa aí nos comentários. E quem não viu, corre que dá tempo. Mas antes, segue, curte e compartilha esse vídeo.